desculpa, 2013, né? A jornada em si, ela é um marco, porque ela marca a explosão de um catequista. Uhum. Então, naquele momento, até aquele momento, já era uma explosão, que a gente tivesse 4, 10 mil acessos diários, porque foi um blog feito para 30 pessoas, para responder perguntas de uma turma de crisma, e só isso e nada mais, e se tornou um negócio gigantesco fora do nosso controle. Mas ainda era uma coisa ali modesta. Na jornada, a gente tinha, naquela época, o primeiro podcast católico do Brasil, que está parado há mais tempo do que o Santo Zoeira foi criado. Então, assim, pior, né, cara? Nós estamos aqui reunindo o primeiro e o maior podcast católico do Brasil. Eu tenho 2 recordes. Um é o do primeiro podcast, e o primeiro podcast católico do Brasil. E o segundo recorde é do podcast católico que mais tempo está parado no Brasil. Eu tenho esses 2 recordes. Então, na época, a gente tinha o Catecast funcionando. E a gente criou uma versão diária do Catecast chamada Plantão da Jornada, que era um programa de 1 hora, de menos de 1 hora, 40 minutos, diário, que ele tinha 3 blocos. Ele comentava o dia anterior da jornada, o dia que tinha passado, fazia a agenda do dia, fazia comentários diversos. Então, o que o Papa fez? Agenda, pá. Aí um segundo bloco de comentários. Então, agora é análise, brincadeira, piada, enfim, a gente falava sobre. Terceiro bloco, qual é a projeção, né? O que vai acontecer no próximo dia. E aí esse programa ele era gravado de madrugada, depois que acabava a jornada, tipo assim, acabou, hoje encerrou, não tem mais jornada. Aí a gente se juntava por Skype, gravava, eu gravava no centro de imprensa, que eu não vinha para casa. Eu gravava e editava no centro de imprensa para postar às 4 da manhã, porque o troço saía de manhã. Trabalhava que nem um condenado. O troço era... na época a gente só tinha Facebook, né? A gente tinha o blog e o Facebook. Então a gente postava no blog às 4 da manhã e divulgava no Facebook às 7 da manhã. Por que às 7 da manhã? Porque a ideia, né? Eu abria o plantão da jornada falando bom dia, peregrino. Por quê? Porque a ideia era a seguinte, pegar o cara que estava acordando na jornada, ele estava lá se preparando, botava o fone de ouvido, refletia sobre o dia anterior e preparava a jornada dele para o dia que ele iria viver naquele momento. Então ele ia entender a agenda, dicas, o que é legal, o que vai acontecer de legal, porque a jornada tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, onde é que a gente recomendava que você fosse. Então, assim, tinha algumas coisas muito legais. Uhum. Então, assim, esse podcast, ele era muito... A gente cuidou muito bem dele. Ele foi muito acessado. Os peregrinos, de fato, abraçaram a Plantão da Jornada. Foi muito bacana. E alguns jornalistas começaram a ouvir o Plantão da Jornada, meio que para também fazer matérias e tudo, pensar na pauta deles do dia e tal. E aí, num dos plantões, eu não lembro qual foi, eu disse, eu tô aqui de madrugada, direto do centro de imprensa. E aí, ali eu acabei revelando que eu era o diretor do centro de imprensa e tal. E aí, no dia seguinte, eu tinha voltado para casa, eu voltei 5 da manhã para casa, 7 da manhã eu estava de volta, então... Você ia lá tomar um banho? Eu fiz a edição, postei o podcast 4 da manhã, saí do centro de imprensa, fui para casa. Tomei um banho, foi literalmente isso, tomei um banho, peguei uma salada de batata que tinha na geladeira gelada, enfiei mel em cima e comi, aquilo foi meu jantar, e voltei para o centro de imprensa. Cheguei lá, era 7 da manhã, e já tinha um monte de gente me procurando. Quem é o Alexandre Varela? 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 E aí, teve um jornalista lá que eu falei, sou eu, Alexandre Varela. E aí um monte de gente me cercou, e você é o cara do plantão da jornada, você é o cara do catequista, porra, deixa eu te entrevistar. Eu já tinha dado muitas entrevistas na jornada. Se você der um Google aí, você acha várias entrevistas minhas para TV durante a jornada. Inclusive o negócio do se o Papa morrer, a frase que eu falei para você voltar, que eu esqueci. era o seguinte, eu era um dos porta-vozes da jornada. Por que eu não fui acionado? Porque nada de ruim aconteceu. Então, era tranquilo o prefeito falar, o Dom Orani falar e tal. Mas se acontecesse uma desgraça, muito provavelmente seria eu escalado para a coletiva de imprensa. Ué, mas o que aconteceu em Guaratiba não foi uma desgraça, não? Não foi uma desgraça, foi só uma mudança. Foi só desgraça é morrer gente. Tô ligado.
alguma coisa ruim mesmo. Aí era eu a dar notícia. Mas, enfim, o que acontece? Aí eu cheguei, um monte de gente, eu quero te entrevistar. Então aí eu virei um novo ciclo de entrevistas, que o primeiro ciclo de entrevista foi falando sobre a instalação, sobre o próprio centro de imprensa. Aí o segundo ciclo de entrevista foi sobre o catequista. E aí, assim, as pessoas começaram a falar, um monte de rádio, TV, um monte de gente filmando, e eu falando, eu sou catequista, é isso, um blog, assim, assado, pá, pá. E aí eu comecei a ter muito acesso. E a coisa aí passou atrás, eu estava num bolinho de gente, um monte de gente me filmando, passa atrás o Silvonei da Rádio Vaticano. Para quem está em casa e não está entendendo, o Silvonei é aquela voz que a gente... Imagina a TV Vaticana, tem uma voz, é o Silvonei. É aquele que é... Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Exato. Ninguém sabe a cara dele, mas a voz todo mundo conhece. E aí ele passa e olha assim. E aí, assim, eu tô lá dando entrevista e tal, depois que aquela multidão se desfaz, ele chega perto de mim e fala, por que aconteceu aí? Aí eu dizia, não, porque eu tenho um programa, Plantão da Jornada, no nosso site, tem um sitezinho, bloguinho e tal, um blogzinho, lá, tal, também tem um trabalho. E aí o povo descobriu, resolveu me entrevistar por causa disso. Bloguinho? Onde é que é? Me dar um endereço. E aí eu dei para ele um cartãozinho, tá aqui, esse é meu telefone. Aí aproveitei para tentar distribuir um contatinho, né? Então, fazer um network ali importante. Tá aqui meu telefone, quem sabe se me leva para trabalhar no Vaticano, não levou até hoje, mas quem sabe um dia. Aí, e tá aqui o endereço do site. E aí ele, obrigado. E foi embora. E assim, enrolou o dia. No dia seguinte, eu fiz a mesma coisa. 4 da manhã, postei, fui para casa, banho, salada de batata fria e o centro de imprensa. Você dormia que hora? Não dormia, em momento nenhum. Durante a jornada eu passei acordado o tempo todo, não dormi. Jesus amado. E aí quando eu cheguei, era 7 horas mais ou menos, eu entro no centro de imprensa, tá o Silvonei parado no centro de imprensa vazio, não tinha nada, só o Silvonei numa cadeira. Assim. E aí eu passo, e aí tá ele. Então você é o catequista. Assim. E eu falei, cara, ferrou, né? Então, assim, então você é o catequista, cara, que porcaria que você... Eu achei que você ia ser um troço desse. Aí ele vira, cara, eu nunca vi um trabalho como o teu, eu quero te entrevistar. E aí a gente faz ali uma entrevista para a Rádio Vaticano, que foi épica, porque foi ali que eu fui apelidado de catequese de boteco pelo Silvonei. E por causa dessa entrevista, um monte de porta se abriu. Foi aí que eu entrei na Canção Nova, de Brasília, onde eu estou até hoje com o programa. Enfim, um monte de coisa. Então, assim, a explosão de um catequista se dá nesse plantão da jornada que vários jornalistas do Brasil descobrem o site, o Silvonei descobre, a Rádio Vaticano descobre o site.